Você já se perguntou se algumas das tradições que você acredita serem bíblicas realmente têm base nas Escrituras? É curioso como tantas ideias que tomamos como verdade absoluta não estão, de fato, na Bíblia. Algumas dessas tradições foram tão profundamente enraizadas em nossa cultura que raramente paramos para questionar suas origens. Por isso, hoje vamos explorar juntos 6 dessas tradições que parecem bíblicas, mas nunca estiveram na Bíblia. Prepare-se para ter sua mente aberta, sua fé fortalecida e, quem sabe, aprender algo que nunca esperava. E se você conseguir, se inscreva no canal. Vai ajudar muito. Obrigado. Pegue sua Bíblia, abra sua mente, e vamos desvendar o que é tradição popular e o que é realmente ensinado na Palavra de Deus. Para começar, vamos falar sobre o famoso fruto proibido. Quando pensamos no Jardim do Éden, é quase inevitável imaginar Eva mordendo uma maçã. Essa imagem é tão familiar que está em quadros, livros e filmes. Mas, surpreendentemente, a Bíblia nunca menciona que o fruto era uma maçã. Em Gênesis 3:06, o texto fala apenas de o fruto da árvore. A confusão parece ter surgido na tradução da Vulgata Latina, onde a palavra malum podia significar tanto a malva quanto a maçã. Essa ambiguidade linguística influenciou a cultura ocidental, mas o verdadeiro ponto da história não é o tipo de fruto, e sim a desobediência de Adão e Eva. Mais do que uma questão de simbologia, o foco está em como a escolha de desobedecer impactou a humanidade. Falando em impacto, vamos ao Natal, celebrado mundialmente em 25 de dezembro. Apesar de ser uma data emblemática, a Bíblia não indica que Jesus nasceu nesse dia. Lucas 2:08 menciona pastores cuidando de seus rebanhos ao ar livre, algo improvável no frio intenso de dezembro na Judéia. Historicamente, a data foi escolhida pela igreja primitiva para coincidir com o solstício de inverno e festivais pagãos, como o Das Natalis Solis Invicti. Essa estratégia buscava substituir celebrações pagãs por significados cristãos. Assim, o nascimento de Jesus, a luz do mundo, passou a ser celebrado no momento em que os dias começavam a ficar mais longos. Essa adaptação é um exemplo fascinante de como a fé e a cultura podem se entrelaçar. E os 3 reis magos? Todo Natal, vemos imagens deles levando ouro, incenso e mirra ao menino Jesus. No entanto, a Bíblia não especifica que eram 3, nem que eram reis. Mateus 2:1-2 apenas menciona magos do Oriente, provavelmente estudiosos dos astros. Os nomes Melchior, Gaspar e Baltazar surgiram séculos depois, como parte da tradição popular. O número 3 foi inferido a partir dos presentes descritos. Outro detalhe interessante é que, quando os magos chegaram, Jesus já não estava na manjedoura, mas em uma casa, conforme Mateus 2:11. Essa história não é sobre quantos magos existiram, mas sobre sua fé e perseverança na busca pelo Salvador. Agora, vamos falar de Maria Madalena, muitas vezes retratada como uma prostituta arrependida. No entanto, a Bíblia nunca afirma isso. Lucas 8:02 descreve Maria como uma mulher libertada de 7 demônios por Jesus. A confusão veio da combinação de 3 figuras, de Maria Madalena, a mulher pecadora que unge os pés de Jesus, e Maria de Betânia. Essas interpretações equivocadas ofuscam a verdadeira história de Maria, uma seguidora fiel que testemunhou momentos cruciais da vida de Cristo, incluindo sua ressurreição. A história de Maria nos ensina que cada pessoa, independentemente de seu passado, pode ter um papel transformador no plano divino. Se você está intrigado com essas descobertas, prepare-se, pois estamos apenas começando. Falamos sobre tradições como a ideia de Maria Madalena ser uma prostituta e a celebração do Natal em 25 de dezembro, mas ainda há muito mais para explorar. Por exemplo, você já se perguntou sobre a ideia de que Satanás foi um anjo caído chamado Lúcifer? Embora isso seja amplamente aceito, a verdade é que o nome a Lúcifer aparece apenas uma vez na Bíblia, em Isaías 14:12, em um contexto que não está diretamente relacionado ao diabo. O texto faz referência ao filho da manhã, interpretado como uma figura simbólica para o rei da Babilônia, e não como o próprio Satanás.
Essa confusão foi reforçada pela tradução da Vulgata Latina, que usou a Lúcifer para traduzir a expressão hebraica Elel Ben Shachar, que significa a estrela da manhã, filho do amanhecer. Com o passar do tempo, essa associação se enraizou na tradição cristã, principalmente através da literatura e da arte. Mas é importante lembrar que a Bíblia descreve Satanás de formas diferentes, como a serpente no Éden, Gênesis 3, ou o dragão em Apocalipse 12, mas nunca o chama diretamente de Lúcifer. Isso nos leva a questionar como nossas percepções são moldadas mais pela tradição do que pelo texto sagrado em si. Se você conseguir, se inscreva no canal, vai ajudar muito. Obrigado! Outra tradição que sempre intrigou é a ideia de que Pedro foi o primeiro papa e a pedra sobre a qual a igreja foi construída. Essa crença está baseada em Mateus 16 horas e 18 minutos, onde Jesus diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No entanto, estudiosos divergem sobre a interpretação desse versículo. No texto original grego, a palavra usada para Pedro é a Petros, que significa a pedrinha, enquanto a pedra é traduzida como a Petra, referindo-se a uma rocha grande e sólida. Alguns teólogos acreditam que a pedra na qual a igreja seria edificada é a confissão de Pedro, quando ele declara que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e não o próprio Pedro em si. Esse debate teológico tem implicações profundas na maneira como diferentes tradições cristãs entendem a autoridade da igreja. Enquanto a Igreja Católica vê Pedro como o primeiro papa e líder da igreja, outras tradições, como a protestante, enfatizam que a igreja foi construída sobre a fé e a confissão em Jesus como Messias. De qualquer forma, o importante é compreender que essa passagem é rica em significado espiritual, independentemente da interpretação que se adote. E falando em interpretações, uma das passagens mais mal compreendidas é sobre a famosa frase: "A dinheiro é a raiz de todos os males". Quantas vezes você já ouviu isso sendo usado como uma verdade bíblica? Mas, na realidade, essa frase foi deturpada. Em 1 Timóteo 6 horas e 10 minutos, o apóstolo Paulo escreve: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A diferença é crucial. Não é o dinheiro em si que é a causa do mal, mas o apego excessivo a ele. Essa distinção muda completamente a forma como entendemos a relação entre a espiritualidade e os bens materiais. Gostou dessas reflexões? Então, comente aqui embaixo qual dessas tradições mais te surpreendeu e compartilhe suas próprias descobertas bíblicas. E você, já questionou alguma tradição que parecia inquestionável? Vamos debater! Seguindo com as reflexões, uma das histórias mais fascinantes e mal interpretadas ao longo dos séculos é a do dilúvio de Noé. Muitas tradições culturais e religiosas apresentam versões de um grande dilúvio, mas a narrativa bíblica em Gênesis é talvez a mais conhecida. Uma ideia comum é que a Arca de Noé abrigou a todos os animais do mundo. Mas, analisando o texto bíblico, vemos que Noé foi instruído a levar pares de cada tipo de animal, e isso não necessariamente inclui todas as espécies como as conhecemos hoje. Além disso, em Gênesis 7:2-3, Deus instrui Noé a levar 7 pares de animais limpos e apenas um par de animais impuros, um detalhe frequentemente esquecido. Essa narrativa levanta questões interessantes sobre como entendemos a palavra tipo. Seria uma referência a categorias amplas, como a felinos ou a aves, em vez de cada espécie individual. E como foi possível manter esses animais vivos e saudáveis durante um ano na arca? Cientistas e teólogos debatem há séculos sobre isso, e embora a história tenha profundos significados espirituais, ela também provoca curiosidade científica sobre sua plausibilidade. Outro ponto de debate é a suposta ideia de que a serpente no Éden era, literalmente, o diabo em forma física. Embora essa interpretação seja popular, o texto bíblico em Gênesis 3 não identifica a serpente como Satanás. Essa conexão foi feita posteriormente, principalmente no Novo Testamento, em Apocalipse 12 horas e 9 minutos, que descreve Satanás como a antiga serpente. Isso sugere que a serpente pode ser entendida simbolicamente como um agente de tentação, em vez de uma manifestação literal do diabo. Essa abordagem simbólica é reforçada por várias tradições judaicas, que muitas vezes veem a serpente como uma metáfora para o desejo humano de desafiar os limites estabelecidos por Deus.
Nesse sentido, o pecado original não foi apenas um ato de desobediência, mas também um reflexo da luta interna entre o desejo e a obediência. Isso nos leva a refletir o que a serpente representa em nossa própria vida cotidiana. E por falar em interpretações modernas, não podemos ignorar a famosa passagem que descreve os magos visitando Jesus no Evangelho de Mateus. Muitas vezes retratados como 3 reis que vieram do Oriente, a Bíblia nunca especifica que eram reis, nem que eram apenas 3. A ideia de A3 vem dos 3 presentes mencionados, de ouro, incenso e mirra. No entanto, o texto usa o termo amagos, que poderia se referir a sábios ou astrólogos, e o número exato não é mencionado. A tradição dos A3 reis magos cresceu ao longo dos séculos, em parte devido a histórias e canções populares. Na verdade, a visita dos magos provavelmente ocorreu quando Jesus já era uma criança pequena, e não durante a noite do nascimento, como muitas encenações natalinas sugerem. Isso nos lembra de como as narrativas culturais frequentemente misturam tradição com o texto bíblico original, criando histórias que nem sempre correspondem aos relatos escritos. Outro mito comum é a ideia de que o Jardim do Éden estava localizado em um local específico e identificável na Terra. A Bíblia menciona 4 rios associados ao Éden, o Pishon, o Gion, o Tigre e o Eufrates, mas a localização dos 2 primeiros permanece um mistério. Alguns acreditam que o Éden era um local real que desapareceu após o dilúvio, enquanto outros veem o Éden como um símbolo do estado ideal de harmonia entre Deus e a humanidade. Independentemente da interpretação, o Jardim do Éden continua sendo um poderoso símbolo da relação original entre Deus e o homem, antes da entrada do pecado no mundo. Isso nos leva a questionar como podemos buscar nosso próprio Éden espiritual em meio às complexidades da vida moderna. Por fim, uma das maiores lições de todas essas explorações é que a Bíblia é um texto multifacetado, repleto de camadas de significado histórico, cultural e espiritual. Entender suas histórias e tradições requer mais do que uma leitura superficial, exige curiosidade, estudo e, acima de tudo, um coração aberto para explorar as profundezas de sua sabedoria. Se você ficou intrigado, aproveite para compartilhar este vídeo com amigos que também adoram explorar a Bíblia além do óbvio. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, pois assim você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos fascinantes como este. Até o próximo vídeo, onde continuaremos desvendando mistérios e reflexões poderosas.